Bom, essa frase do início aí é de minha autoria. E eu realmente, do fundo do coração, acho você um tolo. No mínimo, um desinformado. Mas antes de tudo, eu quero te dar a oportunidade de você entender a minha visão sobre você. Ou melhor, sobre uma postura que você está tendo. Talvez, no fundo, você não entendeu a magnitude, o tamanho dessa corrente filosófica que você tanto fala que é o estoicismo. Mas vamos lá. Primeiro argumento que dá fundamento para eu dizer com toda certeza que você não pode se dizer estoico, que você é um tolo se você diz isso, é que se você estudou, ou você olhou pelo menos um pouco do estoicismo, o estoicismo é dividido em 3 gerações: a antiga, a helenística e a imperial. A antiga, a gente tem como representantes Zenão de Cítio, Cleante de Asos e tem Crisipo de Solos. Na helenística a gente tem Cícero, aí tem Posidônio de Apameia e tem... deixa eu pegar aqui. E temos Panécio de Rhodes. E a imperial nós temos a tríade, né? Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. Então o que acontece? Primeiro de tudo é que eu não vejo a galera babando o ovo de Zenão de Cítio como as pessoas babam o ovo de Marco Aurélio. É engraçado porque o criador do estoicismo é Zenão de Cítio. E não me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que Marco Aurélio não foi nada no estoicismo. Pelo contrário, ele fez muito pela corrente filosófica. Mas o fato é que a mesma galera que fala tanto de Marco Aurélio é a galera que não fala, ou melhor, fala minimamente, insignificantemente sobre Zenão de Cítio, sobre Cleante de Asos, sobre Crisipo de Solos, que foram os grandes dinossauros do estoicismo. Então só aí a gente já tira a primeira conclusão, que você não conhece a história do estoicismo. O que você prega é uma das 3 gerações do estoicismo. O estoicismo de fato, aquele real mesmo, raiz, você nunca viu, certo? O segundo ponto que ao meu ver fundamenta essa ideia de eu dizer para você que você é um tolo. Esse segundo ponto é um padrão que eu observei e que existe em todas as figuras que representaram o estoicismo. De Zenão de Cítio a Epicteto, existe esse padrão. Esse padrão se divide em 2. O primeiro ponto do padrão é que todas as figuras que representaram o estoicismo, elas tinham uma idade um pouco mais madura, cronologicamente falando. Tinham entre 40, 50, até 99. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que todos os grandes pilares do estoicismo, eles já tinham um acúmulo de experiência de vida quando o estoicismo de fato brotou na vida deles. Eles tinham experiência de vida, tinham vida acumulada. Os seus problemas com 20 anos de idade, com 30 anos de idade, não são nada comparados aos problemas que você vai ter quando você tiver 40. E eu tô falando isso e eu tenho 31, eu não tenho nem 40. O fato é que a galera fica pregando que hoje é estoico, mas esse primeiro padrão a pessoa nem chegou. A pessoa não tem 40 anos de idade. A pessoa não passou por várias situações na vida para poder dizer que é estoico. Não venha me dizer que você... eu com 20 anos já passei muito. Cara, vai por mim. O que você passou nos 20, se foi muito, cara, nem se compara com o que você vai passar aos 40. E nos 50, e nos 60, até o fim da sua vida. Até onde você chegar. A segunda ponta desse padrão é que todos os grandes pilares do estoicismo foram testados incessantemente, implacavelmente pela vida. Todos eles tomaram no CU. Todos eles tiveram situações pontuais onde as decisões
naquela situação, muitas delas eram de vida ou morte. E isso é provado porque Zenão de Cítio, o criador do estoicismo, só fez brotar essa visão estoica madura sobre a vida quando ele passou por uma situação de uma situação de naufrágio, onde ele se viu náufrago, onde ele perdeu tudo, quase perdeu a vida, mas sobreviveu. E aí só nessa situação é que ele pôde ter um outro olhar, um outro prisma sobre a vida. Epicteto, se você for pegar, aí agora eu já passei para a era imperial, Epicteto era escravo. Quanto você está disposto a descer da régua da vida? Quanto você está disposto a descer para que o estoicismo te levante? Epicteto era escravo. A vida se encarregou de colocar Epicteto no nível mais baixo da régua. Epicteto era dono, melhor dizendo, perdão. Epicteto era propriedade de alguém. Ele tinha um dono, sabe? Escravidão. Fora de tudo, com perdão da palavra, que era uma palavra muito usada naquela época, ele era tido como um aleijado. Para as pessoas da época, ele não tinha valor nenhum. Hoje ele é um dos grandes pilares do estoicismo, né? Que as pessoas pregam e esquecem dos outros. Mas naquela época ele não tinha serventia nenhuma para as pessoas, na visão das pessoas. Sêneca, se você for olhar a vida de Sêneca, por mais que tenha sido um filósofo muito famoso, no final da sua vida, quando realmente o estoicismo estava brotando, e talvez justamente por causa dessa situação o estoicismo tenha brotado com mais ênfase nas suas obras, Sêneca foi condenado a uma coisa chamada morte voluntária. Ele foi acusado de complô injustamente contra Nero e foi condenado à morte voluntária. Que é o quê? Ele cortou os próprios pulsos e sangrou até a morte numa banheira. Tem até um quadro muito lindo representando a morte de Sêneca. Eu não me lembro quem é o artista. Mas quer dizer, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. O próprio Marco Aurélio, as pessoas ficam babando o ovo de meditações, mas meditações eram um diário. Era ali onde Marco Aurélio se derramava. Aquilo ali era um diário, uma reflexão para um homem que tinha o fardo pesado do império. Aquilo ali não era para ser publicado. Foi publicado depois de muito tempo por alguém que teve a ousadia de mostrar isso para o mundo. Mas aquilo ali era um diário. Era uma coisa pessoal de Marco Aurélio, sabe? O império era algo pesado. Quantas pessoas não morreram segundo o comando de Marco Aurélio? Ele chegou no final da vida sem família, que a esposa tinha morrido, os filhos, pessoas que tinham morrido ao comando dele. Então quer dizer, tem vários outros estoicos, né, nessa linhagem, nessas 3 gerações, que abdicaram de dinheiro para poder viver na rua. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou dizendo que se você quiser se dizer estoico, o preço a pagar é esse. Não tem mimimi aqui. É por isso que eu tenho certeza, que você quando fala que é estoico, você está totalmente errado. No mínimo você é um desinformado. No máximo você é um tolo. Você é um besta, um otário. No fim das contas, o que a gente pode tirar de lição dessa reflexão, mesmo bruta, mesmo abrupta, né? É que o que as pessoas dizem hoje que é estoicismo está muito longe do verdadeiro estoicismo. Até você, se você assistiu esse vídeo todo para depois chegar e ficar cagando besteira nos comentários, você está muito distante do estoicismo. Afinal de contas, o estoicismo ele prega o desapego das emoções e prega aceitar as situações como elas são. Talvez nesse aceitar as situações como elas são, está incluso também aceitar a opinião do outro e ter um debate sadio. Se você não tem esse tipo de comportamento, se você assistiu até aqui só para falar besteira nos comentários, cara, primeiro que isso não vai surtir efeito nenhum em mim. Quero que você e sua opinião
se explodam. Mas segundo, isso é uma prova cabal, por A mais B, que você não tem o cerne do estoicismo dentro de si. No final das contas, novamente, eu acredito que o estoicismo de hoje em dia prega, é bom, ajudou muitas pessoas, tirou muitas pessoas da escuridão, mas não é o estoicismo verdadeiro. O que alguns influencers, alguns youtubers aí fica pregando, 6 formas de ser um homem estoico, 10 formas de trazer o estoicismo para sua vida. Isso nunca vai existir. Isso é balela. Isso é besteira. Isso é clickbait. As pessoas dizem, como ser um homem estoico? Você só precisa ser homem. Você só precisa entender a si mesmo. A grande máxima da filosofia. Conheça-te a ti mesmo. É o que você precisa. Para fechar, eu quero que no final de tudo, você não me interprete mal. Eu não estou fazendo uma crítica a você. Estou fazendo uma crítica a uma postura que você tem. Eu estou aqui tentando te instigar que você seja primeiro antes de dizer que é. Talvez no fundo, você não entendeu o estoicismo. E falar de algo que a gente não entende é pecar 2 vezes. Se é que eu posso dizer assim. Fechou? Então é isso. Esse é o primeiro vídeo do YouTube. Na verdade, o primeiro vídeo que eu faço desse formato. Eu já tinha postado alguns. E aí eu resolvi excluir e fazer tudo de novo. Se você gostou desse vídeo, continua acompanhando o canal, porque tem muita reflexão pra gente fazer. E é isso. Tamo junto. Valeu.